vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu gostaria de iniciar falando sobre o conceito de ansiedade. Talvez você já tenha escutado por aí o que seja ansiedade, afinal, é um tema muito falado dentro da psicologia, porque muitas pessoas têm sofrido com a ansiedade nesse tempo, né? E a ansiedade, ela nada mais do que é um medo excessivo, uma preocupação excessiva a respeito de algo que pode vir a acontecer. Normalmente ela surge quando sinais de perigo estão presentes. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ninguém tem como não sentir ansiedade, né? A ansiedade, ela é muito presente e diferente de muitas pessoas que compreendem a ansiedade apenas como algo negativo, é possível a gente conseguir encontrar possibilidades diante da ansiedade. É possível a gente ver a ansiedade, sim, como uma oportunidade de nos desenvolvermos como pessoa. E também, paralelo a isso, associado a essa ideia, nós podemos ver a ansiedade como uma oportunidade também de aumentar o nosso repertório de habilidades de enfrentamento. Muitas pessoas têm dificuldades em traçar estratégias para lidar com ela. Por isso que muitas pessoas sofrem com ansiedade, porque não têm habilidade de enfrentamento, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você como você pode colocar em prática algumas estratégias para ajudar você a lidar melhor com isso, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, onde muitas pessoas estão realmente sofrendo com o medo excessivo, com a preocupação excessiva a respeito do futuro. E nesse vídeo eu espero te ajudar com algumas dicas. Então, vamos lá. A primeira delas é que você precisa compreender uma visão muito mais natural sobre a ansiedade. Você não pode ver a ansiedade apenas como algo negativo. Você precisa ver não só a ansiedade, mas qualquer outra situação que possa promover medo em você como um momento, uma oportunidade de você se reinventar. É importante você ver a ansiedade não como um problema, a não ser que isso esteja realmente causando sofrimento em você e paralisando as suas atividades das quais você costumava realizar. A gente vê a ansiedade como algo realmente patológico quando nós percebemos que ela traz efeitos negativos na vida do indivíduo. Então aquela pessoa, ela para de trabalhar, ela para de comer, ela para de dormir, ela tem dificuldades nas suas atividades diárias. Então você começa a perceber um efeito paralisante na vida do indivíduo. E aí é onde nós percebemos que a ansiedade, ela deixa de ter aquele efeito natural, que todo mundo sente medo diante de um efeito, um sinal negativo, e a gente começa a entender que aquilo está paralisando, produzindo um efeito, então a gente percebe, poxa, que existe algo de errado, e a gente precisa tomar uma posição diante disso, né? Buscar ajuda de um profissional, seja ele psicólogo, seja um psiquiatra, mas é importante que você tenha essa discriminação a respeito do que você sente. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, é importante que você compreenda que a ansiedade, ela é natural porque o seu corpo, o seu emocional, ele vai reagir naturalmente diante de situações de perigo. E isso nos ajuda a compreendermos que sem isso, sem esse medo, sem esse estado de alerta, nós poderíamos sofrer danos. Imagina você se estivesse diante de uma situação de perigo, como nós estamos vivendo hoje, da pandemia. Se nós não tivéssemos temor sobre pegar o vírus, sobre a disseminação do vírus, nós não estaríamos colocando em prática as estratégias, as orientações que estão sendo dadas a nós. Então é muito importante que nós possamos sentir o medo. O medo é importante, nós precisamos validar o que nós sentimos e cuidar. Então perceba, primeiramente, o que você sente como algo natural, porque é uma reação do seu corpo diante de algo externo que está presente para você. A segunda questão que a gente precisa trabalhar é a rotina. Nós precisamos criar uma rotina diante dessa situação toda que nós estamos vivendo. Tudo foi mudado. Nós precisamos nos adaptar ao novo contexto e utilizar os recursos que nós temos para fazer desse momento um melhor momento, promovendo uma saúde mental para a gente. Então é importante que você estabeleça o horário de acordar, estabeleça o horário de se alimentar,
todas as atividades que você tinha antes de todo esse isolamento social, é importante que você coloque em prática na mesma sequência que você fazia quando você estava podendo sair de casa e viver sua vida normalmente. Por que criar rotina é tão importante? A rotina ela nos ajuda a nos organizarmos, ela nos ajuda a planejar e estar engajado em atividades. O que nos ajuda é estarmos em movimento, nós não ficamos ociosos. Ociosidade, que é o ficar sem fazer nada, é um contexto muitas vezes para ansiedade, porque você tá ali sem fazer nada e você começa a pensar sobre situações que você não tem controle, você começa a pensar sobre a doença, você começa a alimentar muito dessa situação toda caótica que nós estamos vivendo e provavelmente você vai sentir realmente muito medo, muita preocupação e dificilmente você vai saber como fazer para lidar com isso. Então você precisa estar em atividade, em movimento, crie metas para o seu dia, para a sua semana, e você vai estar engajado em atividades. E isso vai ajudar você a mudar o foco do problema que é o coronavírus. Uma outra coisa que é importante acionar, né? O nosso corpo. Nós precisamos acionar nosso corpo para que ele também esteja em movimento. Nós precisamos utilizar a atividade física ao nosso favor, que essa seja uma outra atividade que você possa acrescentar na sua rotina. Coloque no mínimo 3 vezes por semana. É possível você utilizar a rede social, a internet, como seu aliado nesse momento, para que você possa ter acesso a conteúdos de treinos para que você consiga fazer em casa e assim ativar substâncias, né, hormônios que são lançados no nosso corpo quando nós produzimos a atividade física. O nosso corpo ele está totalmente interligado com todos os nossos sentidos, as nossas emoções, os sentimentos e tudo que nós fazemos no nosso corpo interfere automaticamente na maneira como nós nos sentimos. Então faça isso que você com certeza vai sentir diferença por conta da noradrenalina, da serotonina, né, que vai ser adicionada no seu corpo com essa frequência de atividade física. Uma outra coisa que é muito importante é você fazer respirações diafragmáticas. É uma técnica da psicologia que nós utilizamos para ajudar pessoas a respirar da maneira adequada para evitar entrar em crises de ansiedade. A crise de ansiedade ela é caracterizada pela perda do controle da respiração e de sintomas físicos como tremor, como ataque cardíaco, sudorese. A pessoa começa a perder o equilíbrio de tudo, do corpo, das emoções, e você começa a entrar realmente na crise de ansiedade. Até que isso aconteça, é importante você usar alguma estratégia. Então, a técnica de respiração diafragmática, ela consiste em você inspirar pelo nariz, lentamente, você fazendo isso dentro no período de 4 segundos. Você pode contar mentalmente isso. E aí, quando você inspirar, você não vai poder levantar os seus ombros, você vai ter que estufar a sua barriguinha, como se fosse realmente um balão que vai encher e depois deixar de estar cheio. Então, quando você estiver inspirando, você vai estufar sua barriga lentamente, sem levantar os ombros. Para você saber se você fez correto, você precisa saber se seu ombro subiu. Se ele subiu, sua barriga não inchou, certo? Você vai fazer isso durante 4 segundos. Depois você vai segurar esse ar durante 3 a 4 segundos e aí você vai soltar lentamente pela boca e aí automaticamente a sua barriga vai retornar ao normal. É como realmente um balão que incha e depois desincha, certo? Você pode repetir isso durante várias vezes até você começar a sentir que o seu corpo ele está retornando ao equilíbrio, principalmente a sua respiração. Uma outra coisa que é muito importante é você começar, quando estiver expirando, você fazer isso com a boca, como se fosse uma florzinha mesmo, porque isso vai ajudar você a ter controle sobre a quantidade de ar que está entrando e saindo da sua boca. E por fim, não menos importante, você precisa investir em tempo para você mesmo. Identifique o que é que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, quais são as atividades que trazem bem-estar para você, que alivia você o estresse, traz uma certa tranquilidade. Invista tempo em